Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre a importância da saúde da mulher. Então, você que é mulher, já fica nesse podcast para ouvir aqui a história da Gabi, também ouvir as dicas, os conselhos para prevenir a sua saúde e a sua alimentação também. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje, estou com a Gabriela Cunha, ela que é nutricionista, especialista em saúde da mulher 40+. Gabi, gratidão por você estar aqui no Natcast, por falarmos, né, sobre a importância da saúde da mulher e também a alimentação. E para a gente iniciar, se apresente para o pessoal de casa, fala um pouquinho de você, quem é a Gabi, quem é a Gabi Nutri. Com certeza. Bom, primeiro, Nath, muito obrigada, né, pelo convite, por estar aqui. Com muito prazer que eu venho trazer esse tema, né, tão importante e que a gente precisa realmente falar em todos os momentos, né? Vou falar aqui um pouquinho de mim, né? Primeiro, eu sou a Gabriela Cunha, tenho 35 anos, sou casada, aquariana, amo viajar. Também sou aquariana. Aí, ó, já deu match aí. Já amo viajar, assim, já conheci mais de 10 países. Morei 2 anos em Portugal recentemente, né? Voltei o ano passado. Legal. Então, tudo isso, né, vai agregando aí na nossa vida, na nossa experiência. E como Nutri, né, a gente até estava conversando agora há pouco, que eu falei, eu entrei no mundo da nutrição com 16 anos, que é com um curso técnico em nutrição, né? Legal. Mas como nutricionista, né, eu sou formada há 12 anos. Desde o começo, eu já comecei a atender, só que no mundo da saúde pública, né? Então, eu fiquei 8 anos na saúde pública, fazendo atendimento na unidade básica de saúde. E desde esse momento, assim, eu sempre atendi mais mulheres. É o público maior ali que a gente tem, né? E depois, quando eu saí da unidade, que aí eu fui ter, né, eu falo o consultório, mas é o meu consultório online, né? Porque eu atendo online. Então, foi aí que eu entrei nesse mundo. E por que eu nichei, né? E foquei nesse mundo da saúde da mulher 40+? Por 2 motivos. Um deles foi por ver a minha mãe passando por essa fase, né? A minha mãe é nova, então ela vai fazer 55 anos agora, então ela é nova, mas, né, quando ela entrou ali nos 40 e poucos anos, ela começou a ter vários problemas em relação ao climatério, ela tinha um agravante ali em relação ao mioma, mas começou a afetar, né, saúde física, saúde mental. Então, isso, né, me chamou muito a atenção e falar, não, a gente precisa ter um olhar específico para isso. E também o fato de esses 12 anos formadas atendendo mulheres, eu vi também que, assim, muitas vezes aquilo que eu fazia ali para a mulher de 20, 30 anos já não era suficiente para essa mulher com 40 anos ou mais. Então, eu fui, né, buscar estudar, me especializar, enfim, para poder ajudar mais essa mulher, porque tem necessidades específicas, a gente precisa ter um olhar integral para essa mulher. E aí, com isso, né, eu criei meu método de acompanhamento, enfim. O Gabi, é interessante, né? Quando a gente fala em nutricionista, não sei se você já ouviu falar. Possivelmente sim. Ai, a Nutri vai tirar toda a minha comida, né? Então fala pra gente quais são os benefícios de uma mulher ter um acompanhamento, né, com uma nutricionista. O que uma nutricionista pode ajudar, principalmente nessa fase de 40+, o que você pode trazer de benefícios positivamente para essa mulher? Primeiro que eu acho que, assim, ó, tem uma professora minha, né, de cursos, assim, de especialização, que ela fala uma frase que eu acho, assim, sensacional. Que é que a nutrição, ela não trata tudo, mas sem a nutrição a gente não trata nada. Então, assim, a nutrição pode não ser, né, a solução 100% de todos os processos, não vai ser a cura, enfim, mas sem a nutrição, se a gente for pensar em vários problemas de saúde ali, sem a nutrição a gente às vezes não consegue, né, ter um resultado, melhoras de sintomas, enfim. E uma outra coisa é a gente pensar que em todas as fases da vida, né, toda mulher mereceria ali ter a sua Nutri, porque se a gente pensar
na adolescência, né? A gente tá ali em fase de crescimento, tendo algumas necessidades específicas, já começa ali a sofrer algumas pressões estéticas, né? Acho hoje em dia cada vez mais cedo. Sim. Se a gente pensar na gestante, né? Então a gente tá lidando ali com uma formação de um outro ser dentro dessa mulher, então também vão ter várias necessidades. E quando a gente fala, né, por exemplo, da mulher adulta ali, e aí focando um pouquinho mais nessa mulher de 40 anos ou mais, quando eu fui começar a estudar mais sobre isso, a gente para pensar, né? Hoje a nossa expectativa de vida aí é de 80 anos, mais basicamente metade da nossa vida é no climatério ou menopausa. Caramba. Né? Porque os sintomas ali de climatério, por exemplo, que é esse período anterior à menopausa, eles podem começar até 10 anos antes de efetivamente ocorrer a menopausa. E aí, só um adendo, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, a gente às vezes não sabe, que a menopausa, a gente, né, vai falar que entrou na menopausa depois de 1 ano da cessação da menstruação. Então, isso é a menopausa, né? Então, fiquei 1 ano sem menstruar e entrei na menopausa. Então, tudo que vem antes disso é esse período ali do climatério. Então, a gente passa muito tempo, né, nessa fase, né? Metade da nossa vida aí é nessa fase. E aí, quando a gente fala, né, o que a gente pode ter, o que a gente vai ter de ganhos, enfim, né, muitas alterações hormonais começam a acontecer, a gente começa a ter vários sintomas ali, né, então, são sintomas que são considerados, vamos dizer assim, às vezes a gente vai, né, no médico ou em algum outro profissional e fala, não, é normal dessa fase da vida, só que assim, não é normal a gente ficar sofrendo, né? Eu falo muito em modo sobrevivência, sabe? Viver num modo sobrevivência. A gente pode, sim, passar por essa fase com o mínimo de sintomas possíveis, né? Então, de ter uma qualidade de vida, afinal, né? Vão ser ali metade da nossa vida. Ô, Gabi, você falou, né, da questão que a gente tem as fases da nossa vida. Então, a gente tem a fase da adolescência, a rebeldia, é um pouquinho ali, onde a gente comete 100% errado. Começa na adolescência, às vezes na infância já começa, né? E aí a gente tem a questão da gestante e também a da menopausa. Para cada fase, existe um nutriente específico que a mulher deveria começar a alimentação? Como que é? Sim, existem necessidades específicas, né? Então, assim, na adolescência, por exemplo, a gente tem uma necessidade de cálcio maior, né? Na infância e adolescência. Sim. Então, a gente vai ter, na gestante, né? A gente vai ter um aporte, a gente vai ter que dar um aporte nutricional maior, por exemplo, de ferro, para evitar ali, né, uma anemia, tanto dela quanto pro bebê, não nascer ali com nenhuma questão. Mas isso, sim, são detalhes bem assim, sabe? Eu falo que é muito uma parte, assim, de cálculo nutricional, né? Eu falo que esse é um pedacinho da parte da nutrição, do que a nutricionista, do que, enfim, né, esse profissional, né, falando assim de mim, pode fazer. Essa parte, né, é uma parte, assim, de cálculo. A gente precisa olhar, tem nutrientes ali um pouquinho mais específicos, mas que a mulher em si, assim, dificilmente ela vai ter, assim, esse conhecimento a fundo, sabe? Eu acho que é uma coisa bem... É meio uma coisa, assim, meio matemática, de olhar mesmo, tabela. Hoje em dia a gente tem software, enfim, né, para essas coisas. Mas, sim, existem algumas necessidades, assim, específicas. E você pode dizer que a alimentação, ela pode impactar na saúde emocional, hormonal dessa mulher? Tá, a gente tem 2 pontos aí, né? Falando em saúde, né, na questão de saúde mental, emocional, existe uma via de mão dupla aqui. Vamos supor, tem uma mulher que ela não tá bem, né, emocionalmente falando, psicologicamente falando, ela pode ter ali uma questão de descontar mais na comida, né? Então, a gente tem essa via. Então, ela vai buscar mais ali um conforto na comida, um prazer na comida. Isso pode acabar gerando ali uma culpa também depois. Então, a gente tem esse lado. E a gente tem o outro lado, que é a questão de que algumas questões, né, alguns sintomas, né, por exemplo, aquela apatia, uma fadiga, aquela coisa às vezes de não ter vontade de fazer as coisas, uma irritabilidade, enfim, podem ser, né, não tô falando que não sejam realmente questões, às vezes, né, emocionais, psicológicas, mas que podem ter ligação com algumas deficiências nutricionais.
que podem ser exacerbados esses sintomas, né? Então, por exemplo, né, uma anemia, uma deficiência de vitamina B12, ele pode ter sintomas que às vezes a gente pode confundir, né, com uma questão ali, às vezes, de saúde mental. Então, é importante, né, essa mulher fazer, né, exames ali, a gente acompanhar essa parte de micronutrientes, enfim, porque é muito comum ter deficiências nutricionais, assim, mesmo pessoas que às vezes, assim, até comem, come Saudável. bem, assim, Sim. mas, assim, às vezes já vem de um histórico, né, então se eu já tenho uma deficiência instalada, e daí isso é legal falar, que se eu tenho já uma deficiência nutricional instalada, dificilmente só com alimentação a gente vai conseguir repor. A gente pode ter uma manutenção O que seria essa deficiência nutricional. nutricional? Por exemplo, né? A questão, fiz lá o exame de sangue, então a ferritina baixa, uma hemoglobina baixa, que daí a gente vai ver se tem uma anemia, por exemplo. Ou pedi lá no exame uma vitamina B12 e deu baixo. Uma vitamina D, que também quase todo mundo tem a vitamina D baixa. Sim. Então a gente precisa realmente, né, ali dos exames pra gente ver se realmente tem essas deficiências nutricionais para fazer essa correção. E aí a correção só com suplementação. A gente dificilmente consegue, assim, só com alimentação. Aí a gente faz o quê? Primeiro corrige com a suplementação. E aí depois, os níveis subiram, aí a gente mantém com a alimentação, né, adequada ali. Ô, Gabi, você acredita que muito da nossa alimentação hoje no nosso adulto vem muito de como era a nossa rotina, nossos hábitos desde lá da nossa infância? Como a gente começou nessa questão de alimentação? Sim, né? A gente tem muito, né, dos nossos hábitos, não só de alimentação. A gente começa ali realmente na infância, então isso vai ter um impacto hoje, né, no que a gente faz ou não faz. Mas é importante a gente dizer também que é possível mudar hábitos, né? Só pra gente também não falar assim, não, porque sempre foi assim. Porque Aí eu falo, a maioria como que das pessoas fala assim, eu sempre fui assim desde a minha infância. Só que eu vejo muito que ainda tem um olhar muito diferente para os nutricionistas. Não sei se você ainda percebe isso, porque é aquilo que a gente começou a falar, né? Que eu falei, quando você fala em nutri, você pensa assim, pelo menos eu, Nath, tá bom. né? Eu vou na Nutri, a Nutri vai tirar isso, vai tirar meu pão, isso e aquilo. E é o que a gente escuta, mas a gente sabe que pode se ter uma alimentação saudável com aquilo que a gente gosta de comer, né? Sim, é super importante, né? Até porque, assim, um princípio que todas as nutras deveriam seguir, que, né, às vezes não é dessa forma, mas a gente precisa respeitar, né, hábitos, né, que a pessoa já tem, às vezes questões culturais, religiosas, enfim. Então, a gente não deve impor algo ali que não faça sentido com aquela vida, com aquela rotina. Eu falo muito para as minhas clientes, assim, que eu não quero ser mais um problema. Eu ajudo, né, eu sou uma solucionadora de problemas, eu não quero trazer mais um. Tipo, ai meu Deus, ela tá me passando um monte de coisa, o que eu vou fazer agora? Ai, vou ter que passar 2 dias na cozinha. Não, calma, né? E sobre essa questão do cortar tudo, né, eu acho que a gente tem que ter um cuidado também com isso. Então, assim, hoje eu vejo muitos medos, por exemplo, em relação a carboidrato, né, que eu acho que assim, é uma coisa que aparece muito, principalmente se a gente fala da mulher 40 a mais, enfim, né? Muita gente já vai querendo cortar tudo, e às vezes eu tenho que fazer o movimento contrário, às vezes de incluir mais carboidrato até, e elas vão com um pouco de medo, mas vem que dá certo, né? Então, assim, tem muito, por exemplo, em relação a carboidrato. A gente não tem que cortar tudo. A gente tem que ter escolhas melhores, né? Os tipos de carboidratos melhores, em que momento a gente colocar isso no dia, com o que eu vou combinar, né? Então, tem, assim, também essa combinação para que no momento da absorção a gente não tenha ali um pico, né, de insulina, enfim. Então, tem coisas ali que a gente faz para minimizar esse impacto. Mas a gente não tão assim, dá para ter pão na dieta? Dá pra ter pão na dieta. Não dá pra comer 5 pães no dia. Mas dá pra ter pão na dieta. Dá pra ter um chocolatinho, um docinho? Dá. Precisa ser todo dia? Dá pra ser, né, com uma frequência menor? Ou então a gente fazer uma escolha ali melhor, o melhor momento do doce, né? Porque isso também tem isso. Porque tem pessoas que é mais do salgado, pessoas que é mais do doce. Como que você lida em relação ao doce e ao açúcar com essas mulheres? Porque a mulher,
Se eu tô emotiva, eu quero um doce. Uhum. Se eu tô na TPM, eu quero um doce. Como que é também com essa mulher 40 a mais, né? Quando ela tá aí na menopausa, ela também tem essa vontade de doce ou não? Assim, tem, por causa das alterações, principalmente assim, quem não entrou na menopausa ainda, né, a gente tem umas alterações hormonais ali importantes e que pode ter, assim, também uma vontade a mais de doce, até porque esse ciclo menstrual, ele já tá ficando às vezes meio irregular. Então era uma mulher que era muito reguladinha, né, o ciclo menstrual, mas aí começa a ter um ciclo maior, ou um ciclo menor, começa a ter um fluxo maior, enfim. Então também podem ter, às vezes, a pessoa que não sofreu muito com a TPM começa a sofrer muito com a TPM nessa fase. Então, assim, em relação ao doce, especificamente ali, por exemplo, doce, açúcar. Claro, açúcar, quanto menos a gente consumir, melhor, né? Mas o doce, dá pra gente ter um pouco? Dá pra gente ter um pouco. Eu coloco, às vezes, para cliente que tem muita necessidade, e vai muito disso, de avaliar individualmente, né? Porque tem cliente, não, tô tranquila com o doce, gosto de comer um docinho no final de semana, ok. Tem cliente que chega, por exemplo, a cliente que chega comendo uma barra de chocolate todo dia. Eu vou cortar esse chocolate? Ela não vai conseguir, né, fazer Ela já vai isso. desistir, né? Então, a gente faz a negociação. Então, assim, olha, tá, de uma barra dá pra gente passar para 3 quadradinhos ali, de preferência junto com o almoço ou com o jantar, porque é um horário muito ruim de comer doce, assim, uma forma ruim de comer doce é horário isolado. Então, assim, no meio da tarde, sabe? Então, é melhor associado junto com a alimentação. Então, a gente faz isso. Outra coisa é, a vontade de doce, ela pode acontecer por alguns motivos, né? Um deles, inclusive, é se a qualidade da alimentação não tá muito boa, a gente pode ter, por causa de algumas deficiências nutricionais, aumentar a vontade de doce. Se a gente aumenta o consumo de proteína também ali na alimentação, né? Carnes em geral, queijos, iogurte, enfim, isso também já dá uma ajudada na vontade do doce. Se é uma mulher que sofre muito com a TPM, a gente pode entrar com alguma suplementação que ajude nessa questão. Para a questão mais emocional, aí a gente pode trabalhar várias coisas, né? Eu gosto, às vezes, de trabalhar com um diário alimentar, onde a gente vai associar, não é só aquela coisa, vou anotar tudo que eu comi, mas é no sentido de o que te levou a comer, né? Teve alguma situação, alguma emoção específica que te levou a comer? Porque daí a gente vai encontrar um padrão. Olha, sempre que acontece tal coisa, ou se eu tô com uma emoção X, aí eu desconto, porque daí a gente vai buscar soluções para isso. E uma outra coisa que eu gosto muito de falar, que às vezes eu faço até com algumas clientes, é fazer o menu dos prazeres. Que é o quê, né? É a gente encontrar outros prazeres além da comida. Porque às vezes a gente, na nossa rotina, né, a gente tem um monte de coisa. Porque hoje a gente vê muito, principalmente, né, essa questão de ansiedade e depressão. Então, as pessoas mais ansiosas que eu percebo, né, por conta também dessa questão minha de terapeuta, é que a gente come as emoções e aí come o quê? Comida. Preenche, né? Porque muitas pessoas não conseguem colocar pra fora, falar, e aí começa a preencher aquele vazio com a comida, com o refrigerante, quando não vai pra outras questões que daí outros vícios, né? Então, a gente vê muito, eu acho principalmente essa questão do doce, né? Eu tô triste, eu vou comer um doce. Porque eu posso, eu tô triste. Então, daí começa, querendo ou não, você começa a criar um hábito que não é tão saudável, né, Gabi? Aí a gente tem que fazer, acho que, né, como terapeuta e também, acho que a gente trabalha muito com essa parte, assim, por exemplo, se eu tô triste, o que eu realmente preciso? Né? Não que a gente vá conseguir, eu falo que assim, eliminar o comer emocional é uma coisa muito difícil, mas a gente precisa o quê? Diminuir a frequência. Então, se a gente... antes acontecia quase todo dia, agora acontece a cada 15 dias. Isso é uma super vitória. E antes, quando eu descontava ali a minha emoção na comida, eu comia a barra inteira de chocolate, agora eu consigo comer 3 quadradinhos. Entende? Então, a gente vai fazendo muito esse caminho, porque é uma coisa que a gente não resolve assim de um dia pro outro.
outro. Né? É o exercício, realmente, o exercício do diário. E aí a gente vê. Então, assim, é mais a tristeza? Tá, quando eu tô triste, o que será que eu realmente preciso? O que eu quero? Será que se eu ligar pra uma amiga, né? Se eu tiver um contato ali, eu vou desabafar com alguém, ou ver um vídeo engraçado, né? Então, Sim. buscar ali outras alternativas que não sejam só a comida. E aí eu vejo muito isso na questão, às vezes, do prazer mesmo, porque às vezes a gente tá nessa vida corrida da mulher, né, ali que trabalha, que cuida da casa, da família, que cuida de tudo, e aí a única fonte de prazer que ela tem é a comida. E aí eu falo, não é errado a gente sentir prazer, gente, não é errado. Então coloquem isso na cabeça de vocês. Não é errado sentir prazer em comer. Tá? Não, isso não é um problema. O problema está se a única fonte de prazer for a comida. E como que o açúcar, ele pode ser aí prejudicial para tantas pessoas que a gente já vê, né? Que é prejudicial, mas em relação à saúde, o que você pode falar sobre? Assim, o excesso, né, do consumo do açúcar, a gente pode ter ali algumas alterações metabólicas, né? Então, por exemplo, um aumento de glicemia, que daí leva àquela questão do pré-diabetes ou diabetes mesmo, né? Então, a gente pode ter um desenvolvimento disso a longo prazo, não é esse o único fator, né? Mas pode ser um deles. A gente pode ter um aumento de triglicérides, né? Então, a gente tem o colesterol e tem o triglicérides. Colesterol um pouco mais ligado com a questão de consumo de gordura, o triglicérides um pouco mais ligado com a questão do consumo de açúcares. Quando a gente fala da mulher também 40 a mais, a gente tem prejudica um pouco mais a questão da pele, então é uma mulher que já começa a ter umas reclamações, né, em relação à flacidez, a derretimento da face, enfim. Então, para essa parte, por exemplo, celulite, também acaba sendo ruim para essa parte mais estética. Então, a gente vai ter vários prejuízos ali, acúmulo de gordura também. Também pode ter inflamação, açúcar inflama o corpo? Não que o açúcar, vamos lá, né? Porque assim, pra gente falar que, estou me sentindo inflamada, enfim, são vários fatores também, não é só a questão do consumo de açúcar. O consumo de açúcar é um deles. Então, a gente também pode ter um consumo aumentado de gorduras, a questão dos ultraprocessados, né? Quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, são o quê? São aqueles alimentos que geralmente são industrializados, que eu acho que uma coisa, assim, às vezes, para ficar mais fácil da gente identificar, às vezes, olhando a lista de ingredientes, se a gente vê uma lista muito grande e que começa a ter uns nomes que a gente não sabe o que é, que não é alimento, então vamos já ligar um alerta, porque isso é um alimento ultraprocessado. E aí sim, vários estudos mostrando prejuízos em relação ao alto consumo desses alimentos. E quando a gente fala do açúcar, não é só o açúcar que a gente está adicionando nas coisas, né? Porque eu vejo, às vezes, a pessoa não põe tanto açúcar no seu consumo diário, mas aí a gente tem esses alimentos que vão ter uma quantidade de açúcar extremamente grande. Legal. Ô, Gabi, e quais são, assim, os maiores erros que as mulheres cometem aí pós 40? 40 a mais, né? Vamos lá, acho que erros comuns, assim, que eu vejo. Primeiro, não se colocar na agenda. Que aí tudo tá na agenda dela, né? Então, assim, ela tá as coisas dos filhos, das coisas do trabalho, mas ela não está nessa agenda, né? O momento, seja para organizar a questão da alimentação, seja para fazer uma atividade física, para ter um momento de autocuidado. Então, acho que esse é um erro comum. Então, a gente precisa se colocar nessa agenda. Aí, voltando um pouco mais para a questão da alimentação, a gente tem uma questão ali bem comum do baixo consumo de proteína, tá? E aí, quando a gente fala de consumo de proteína, a gente precisa ter, né, fontes de proteína em todas as refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. E por que isso? Porque depois dos 40, a gente vai começar a perder massa muscular, né? Sim. Então, a gente precisa, assim, minimizar ao máximo perder massa muscular. Mas, então, assim, esse baixo consumo de proteína é bem, bem comum, principalmente no café da manhã e no lanche da tarde, né? Almoço e jantar aí é mais comum a gente ter. Deficiências, assim, de nutrientes na alimentação mesmo, porque eu falo assim, às vezes tem muita mulher que tem uma alimentação
o que a gente considera, assim, relativamente saudável. Então, vou dar um exemplo de uma refeição muito comum, que é saudável, mas que para essa mulher já não é mais suficiente, tá? Por exemplo, café da manhã, eu vou comer um ovo e uma fruta. É saudável. Mas para essa mulher já não é mais só isso. A gente precisa disso, mas aí a gente precisa pôr mais proteína, a gente precisa pôr uma fonte de fibra, talvez a gente precise pôr um pouco mais de carboidrato. Então, precisa ter uma qualidade melhor, né? Pensando nessa questão dos micronutrientes como magnésio, selênio, zinco, enfim. Então, são vários ali que a gente precisa ter esse cuidado. Em relação ao consumo de cálcio também, porque a gente, né, depois, nessa faixa de idade, a gente vai aumentando ali o risco de ter osteoporose. Então, a gente tem que ter ali vários cuidados adicionais. Que, então, não é só, eu falo que não é só o comer saudável, a gente precisa comer de uma forma estratégica. E como que, para quem não tem esse costume de comer saudável, como que, o que você pode falar de dica, né, para a pessoa começar a iniciar? Um exemplo, às vezes a pessoa fala, eu não consigo passar por uma nutricionista, não consigo olhar essa questão. Como que eu posso começar e saber que eu tô no caminho certo, né? Bom, acho que a gente pode, né, assim, uns primeiros passos. Eu gosto sempre, como eu trabalho muito com a parte de mentalidade também, né, junto com os meus atendimentos, então eu gosto sempre de, antes da gente começar qualquer coisa, escrever realmente os seus motivos para mudar. Então, assim, por que, né, essa mulher quer mudar a alimentação, ou porque ela quer emagrecer, ou porque ela quer melhorar esses sintomas, enfim. Então, de ter uma listinha mesmo, para ela entender, né, esse porquê ali mais profundo, da gente não ficar numa coisa ali só mais superficial, porque aí a motivação, ela não vai estar nota 10 sempre. Então, a gente precisa se lembrar todos os dias desses motivos. Então, faz essa listinha, né, dos motivos, leia todos os dias de manhã do porquê você quer mudar, seja melhorar a alimentação, seja começar uma atividade física, enfim. E aí, pensando na alimentação, né, a gente tem... Então, pensando na mulher 40 a mais, né, a gente precisa desse aumento de proteína. Então, assim, como eu vejo as maiores falhas ali, café da manhã e lanche da tarde, então, o que a gente tem de maiores fontes de proteína? Iogurte, queijo, aí a gente já vai ter a fonte de cálcio ali também. A gente pode colocar e vou misturar, por exemplo, um queijo cottage ou um creme de ricota com atum, com frango, né, para colocar ali num lanchinho, seja no café da manhã ou no lanche da tarde. Os ovos, né, que a gente também tem, então também não é só ovo, né, dá para ter outras coisas. A dieta do ovo, igual a da Virgínia, aí o ovo ficou mais caro. 20 ovos, meu Deus, eu adoro ovo, como praticamente todos os dias, mas assim, tem outras possibilidades, né? Sim. Até, de repente, um whey protein, enfim, dependendo ali da necessidade dessa mulher, porque o whey protein não é só para quem faz atividade física, é uma fonte de proteína prática, né? Sim. Então, por exemplo, vim pra cá, né, almocei, se eu tivesse almoçado cedo, uma fonte de proteína prática, às vezes é tomar ali uma bebida proteica, alguma coisa assim, pela praticidade. Então, existem essas possibilidades. Falando, assim, em algumas coisas que essas mulheres podem incluir e que vão ter ali nutrientes importantes, como magnésio, selênio, zinco, a gente incluir, por exemplo, sementes, tá? Semente de abóbora, de girassol, gergelim, linhaça dourada e frutas oleaginosas, castanha, né, de caju, castanha do Pará, amêndoa, nozes, enfim, com moderação, por favor, porque não é pra gente sentar lá comer o pacote. Mas, assim, por exemplo, uma pequena quantidade, né, desses alimentos já vai ter um aporte nutricional de nutrientes bem legal. Então, a gente pode incluir, por exemplo, quero comer uma fruta com essas castanhas. É legal fazer essa mistura, né? Aquela coisa que eu falei de não comer o carboidrato sozinho. Sim. Então, assim, a gente juntar ali com as castanhas. Usar esse mix de sementes ali que a gente pode fazer. Já compra, mistura. Eu gosto de dar uma torradinha nela ali, ou na airfryer, ou no forno, uns 10 minutinhos. E aí uso na salada, uso nos ovos de manhã, enfim. Então, a gente já consegue também melhorar um aporte nutricional aí legal. Fora o básico, né? Frutas, legumes, verduras. E numa quantidade boa, não é... outro erro. Não é 2 folhas, né, de alface e 2 tomatinhos. A gente precisa ali, ó, dar uma caprichada.
mais da metade do prato ali. Quem tiver balancinho, porque hoje em dia muita gente tem balancinha, né? Sim. Adora uma balancinha. Umas 150 gramas ali de verduras, legumes, pelo menos. Então, é uma quantidade grande ali pra gente realmente conseguir ter esse aporte nutricional. Ô, Gabi, você como nutricionista, né? Qual é o seu ponto de vista em relação à mulher que ela começa a criar um hábito saudável e quer emagrecer? E geralmente, quando essa mulher quer emagrecer, no início ela tá assim, super motivada, tá fazendo dieta, até umas dietas meias loucas que aparecem por aí, né? Que eu também quero até sua opinião em relação à dieta. E depois, geralmente, ela desiste ou desmotiva. O que que você acha que está por trás? Você acha que falta motivação? Ou que as pessoas estão querendo um resultado muito rápido e às vezes não tá tendo e acaba desistindo no meio do caminho? Na realidade, eu acho que é um conjunto de coisas, assim, que faz talvez essa mulher desistir. Por isso que eu falo que, dentro do meu acompanhamento, eu falo que eu trabalho com 4 pilares, inclusive. Que daí acho que isso ajuda nessa manutenção dessas mudanças, né? Por exemplo, organização da rotina, da alimentação, de se colocar na agenda, porque a gente precisa ter um mínimo de organização para dar certo, porque pode ser a dieta que for, se eu não me organizar, né, para fazer isso, a chance de dar certo diminui, né? Então, acho que a gente se organizar é um ponto. Outro ponto são as estratégias nutricionais, que daí vai muito, né, da profissional, no caso Sim. eu aí, para colocar essas estratégias. E aí a gente tem um fator que o que faz muita gente desistir, por exemplo, dietas muito restritivas, dietas malucas ali, porque não é uma coisa que cabe na vida daquela pessoa, ou que é muito restrita, e aí eu aguento fazer, né? Uma semana, 2, talvez. E aí, mais que isso, eu não consigo levar. Então, uma coisa que ajuda é ter uma alimentação que seja realista para aquela vida, né? Para aquela pessoa. E aí, realista, tanto em relação a preferências, quanto em relação à rotina mesmo. Ah, essa mulher cozinha todo dia, já é uma coisa que ela faz mesmo, porque ela cozinha para a família e tá tudo bem. Ah, não, essa mulher, ela cozinha cada 2, 3 dias, ela cozinha uma vez por semana porque ela quer deixar todas as marmitas prontas. Então, e não sou eu que vou falar o que é melhor, entende? Porque daí parece que só funciona se fizer todas as marmitas. Não, cada um tem uma rotina, a gente precisa respeitar isso. Ai, não, olha, Nutra, eu quero uma coisa muito prática. Tudo bem, a gente vai fazer uma coisa muito prática. Que, você vai gastar 10, 15 minutos. Talvez a gente não consiga ter uma variedade ali, às vezes, muito grande de preparações. Aí, né, a gente tem que pensar nisso também, porque daí em algum momento você pode começar a enjoar, vamos dizer assim. Mas, quer praticidade? Vamos focar em praticidade. Aí, o outro ponto, né, que é um dos pilares também, é a parte de mentalidade. Que daí a gente entende, às vezes não é a falta de motivação, mas a gente entende o real porquê que eu quero fazer essas coisas. Porque às vezes eu atendo muita mulher que chega pela questão do emagrecimento, porque quer emagrecer. Mas quando a gente vai ver, tem vários sintomas lá que ela tá, né, só sobrevivendo, que ela não tá vivendo de verdade. Hoje a gente vê muito isso, né, Gabi? Sim. E aí, às vezes, a busca é pelo emagrecimento, mas é entender que a nutrição, ela, né, nós nutricionistas não somos emagrecedoras. Nós somos profissionais da saúde e que a gente, claro, a gente quer também essa parte estética, porque mexe com a autoestima, né? Essa mulher começa a ter mais gordura abdominal, começa a perder roupa que ela gosta, enfim, né? Então é uma parte, mas não é só isso, a gente consegue melhorar muitas outras coisas. E aí da mentalidade, a gente tem isso, por exemplo, de estar sempre em contato com esses seus porquês. Às vezes o meu porquê é porque eu quero ver o meu filho crescer, né? Eu quero conseguir brincar com ele. Então, tô falando coisas porque eu não tenho filho, né? Mas assim, coisas que eu escuto. Porque eu quero ter energia para poder brincar com meu filho. Ou se a minha prioridade é a carreira, mas eu preciso ter energia, produtividade, concentração, enfim, para poder também ser uma ótima profissional. E eu só consigo fazer isso se eu estiver bem. Tá, então a alimentação ela pode estar atrelada também ao cansaço da mulher, a questão da autoestima, como você falou, porque a gente vê muitas mulheres hoje cansadas, esgotadas. Então tem ligação, isso. Tem.
Também é como eu falei, assim, a gente tem essa parte, tem vários pontos da alimentação que a gente pode melhorar para ajudar nessa questão da energia, sempre analisando também com as deficiências nutricionais, esse é sempre um primeiro passo, né? Uhum. E aí outras coisas que a gente vai fazendo ali para ajudar. Claro que se a gente pensar assim, olha, eu sou uma mulher que eu tô muito cansada, só que assim, eu não durmo, eu não tenho nenhum tempo de descanso, é aquilo, é o conjunto das coisas. A gente precisa ter o cuidado integral, cuidar do sono, a atividade física, o estresse, e tudo isso também a gente consegue ir ajudando com a alimentação. Ah, então eu não tô dormindo bem? O que eu posso fazer através de uma suplementação ou alguns alimentos, né? Então, eu vou fazer uma rotina noturna ali, eu vou colocar um chá mais calmante, eu vou colocar, por exemplo, um kiwi que tem, né, um componente que ajuda na produção de melatonina. Então, a gente vai conseguindo melhorar vários aspectos aí em relação a esses sintomas. Legal. O Gabi, e durante todo esse tempo, né, que você trabalha como nutricionista, quais foram, assim, os maiores mitos que você já ouviu em relação à nutrição? Meu Deus! São tantas coisas que a gente escuta, né? Mas assim, eu acho que um mito muito enraizado é essa questão de que eu preciso cortar tudo, que eu preciso fazer uma dieta muito restritiva ali, se eu quiser, principalmente pensando em emagrecimento, de que carboidrato é o vilão, né? A gente tem esses pontos, assim, de que acho que um mito que às vezes as pessoas não acham, né? Não, talvez nem considerem isso como um mito, mas principalmente para essa mulher 40 a mais, olhar só para alimentação não é mais suficiente. Porque às vezes quando a gente é mais novinha ali, né? Ai, cortei isso aqui da alimentação. Nossa, já emagreci 2 quilos em uma semana. E essa mulher, ela precisa, né? Ela vai ter que olhar para todos esses pilares. A gente precisa olhar para tudo. Mas, assim, acho que esses são alguns mitos. Acho que muita coisa, assim, às vezes de ondas de alimentos milagrosos, né? Ai, tal alimento vai fazer eu, sei lá, emagrecer. Ou vai fazer eu melhorar, né? Só se eu consumindo esse suplemento vai melhorar toda a minha vida, né? Sendo que se a gente não melhorar a base, gente, não adianta ficar gastando com um monte de suplemento sem orientação. Às vezes chega também com um monte de suplemento, às vezes sem necessidade. Se o intestino não funciona, você tá gastando dinheiro fora porque não absorve nada. Sim. E hoje, assim, para você, qual é o maior desafio que você tem em relação à sua profissão? Eu acho que o maior desafio é fazer essa mulher entender que ela precisa se cuidar agora, que ela precisa se priorizar. Sim. De que não vai ter um momento perfeito para começar, Ou né? também as pessoas procuram muito quando já tá muito ruim, né, Gabi? Sim, sim. Assim, isso é comum, assim, às vezes, né, de chegar ali já ou com muitos sintomas, ou também, né, pensando às vezes em ganho de peso, né? Não busca ajuda, às vezes, ali, ganhei 5 quilos. Não, é quando ganhou 20, 30. E claro, quanto antes a gente vai atrás, melhor. A gente, por exemplo, se a gente tá doente, a gente procura o médico. Se o carro quebra, a gente vai no mecânico, né? E por que Sim. quando a gente precisa emagrecer, por exemplo, por que a gente tenta fazer isso sozinho? Né? É difícil, não é fácil. Né? Então a gente também precisa buscar ajuda. Mas eu acho que o grande desafio é essa mulher entender que ela precisa se cuidar agora, o quanto antes, né? Porque daí ela vai ter uma qualidade de vida melhor, ela vai ter a independência dela, né, a longo prazo, ela vai realmente não só sobreviver, ela vai Sim. viver realmente com qualidade de vida. O Gabi, você tem um método, né? É ametista, é isso? Isso. Fale pra gente um pouquinho o que é esse método, como ele funciona aí na prática, como que você trabalha ele com as suas clientes. Tá. Então, buscando, né, quando eu comecei a buscar mais esse conhecimento para mulher 40 a mais, eu criei aí o método Ametista, que é o meu método de acompanhamento, onde o grande objetivo dele, né, é realmente ajudar essa mulher a ter mais disposição, ter mais saúde, resgatar a autoestima, voltar a vestir aquele vestido que ela quer tanto, né? Então, é esse conjunto de coisas mesmo. E ele é um acompanhamento por 3 meses. Dentro desses 3 meses, né, a gente vai ter algumas consultas, mas eu falo assim que tem alguns diferenciais dele, que é a questão da gente ter os pilares ali, trabalhar
todos eles dentro desse período. Então, organização, a estratégia nutricional, mentalidade, o cuidado integral. Então, vai ter esse olhar integral. A gente não vai olhar só para o alimento. Eu falo que eu faço um acompanhamento semanal com as minhas clientes, que eu falo que é um método ali anti-desmotivação, né? Porque às vezes a gente passa num profissional, aí você foi lá, passou na consulta, e ai, tchau, mês que vem você volta, a gente vê o que deu errado, né? E na realidade, eu tô muito próxima das minhas clientes. Então, toda semana eu entro em contato com elas, né? Eu tenho ali algumas perguntinhas chaves ali para fazer, mas em relação a vitórias, a dificuldade, porque aí se ela me traz uma dificuldade essa semana, ela não precisa esperar, né, a próxima consulta. A gente já vai buscar soluções para essa dificuldade agora. Que acaba não desmotivando também, né? Fora que você vai ter o profissional, você tá falando com ele toda semana. Às vezes tem cliente que eu falo mais de uma vez na semana, né? Porque eu deixo aberto, eu faço esse contato ativo uma vez na semana, mas elas podem me procurar em outros momentos também, né? Mas é isso, você tá ali, ó, toda semana falando com a Nutri. Então, a gente tá lá vendo, olha, essa semana não foi tão bom isso, então vamos lá, essa semana a meta é melhorar isso aqui. Então, isso vai ajudando, né, a se manter mais motivada. Sim. A gente vai muito mudando as estratégias nutricionais, então a gente tem ali pensando, né, em alimentação, uma base ali que é da rotina dela, dos hábitos dela, que a gente vai melhorando, mas é importante também a gente dar estímulos diferentes, então a gente vai entrando com algumas estratégias diferentes ao longo do acompanhamento, porque se eu fico só fazendo sempre a mesma coisa, acaba, né, às vezes a gente tem um resultado ali por um tempo e aí aquela coisa dá uma parada, né? E trabalho muito com as ferramentas comportamentais também, né? Então, o menu dos prazeres, o diário alimentar, enfim. Então, a gente vai trabalhando tudo isso dentro do método. Legal, Gabi, perfeito, né? Porque você, além de você estar acompanhando ali, né, a sua cliente, você também incentiva essa parte com outras ferramentas, né? Sim, sim. Legal. Antes de encerrar o nosso podcast de hoje, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer também a Thaís Balbino, da empresa Amarte, uma empresa de viagens e turismo somente para mulher. Então, você mulher que quer descansar, que quer viajar, quer ter um momento com você, procure a Thaís. Também quero agradecer a Kellen Souza, Boutique, aquele que faz as nossas sandálias de luxo. Eu falo que a gente sai de Havaiana, mas sai no luxo, né? Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Oi maravilhosas, tudo bem? Aqui é a Thaís Balbino, idealizadora da Amarte Viagens, uma agência de viagens especializada em criar viagens com propósito para nós mulheres que queremos nos reconectar com a nossa essência feminina, com a natureza e viver momentos de bem-estar e relaxamento, além de muito autoconhecimento. Vivemos sempre correndo, sempre cansadas e fazendo tudo pelos outros e não fazendo nada por nós. Então chegou o momento de você se priorizar, de você se escolher e de você se amar. A Amarte nasceu para isso, para ser esse refúgio e esse convite para você entender que a vida sim pode ser mais leve e cheia de significado. Se você sente que é hora de dar esse passo, vem com a gente. Na Amarte é viver experiências que transformam a sua vida.
Gabi, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem aí para as mulheres que estão nos assistindo, também deixasse suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Ai, quero fazer uma consulta, como que funciona? É presencial? Você também faz atendimento online? Como que é seu processo? Bom, acho que a minha mensagem final aqui é para fazer com que vocês olhem para vocês, né? Eu falo que a gente às vezes prioriza tudo menos a gente. Então, comecem a se colocar ali, né, na agenda, se colocar em primeiro lugar, porque por mais que o mais importante para você sejam os filhos, seja a carreira, a gente precisa estar bem, né? A nossa saúde, a gente precisa estar boa para a gente conseguir fazer isso. Então, se priorizem, se cuidem, o quanto antes a gente se cuidar, melhor, e a alimentação ela vai ter um papel ali fundamental, né, na nossa qualidade de vida. Em relação às minhas redes sociais, né, então é o Instagram, gabicunha.nutri. Vai lá, né, que eu sempre vou trazendo orientações, libero alguns materiais de vez em quando, e se você, né, me chamar lá no direct, falar que viu aqui no Natcast, vai ganhar um presente, tá? Legal. Então, me chama lá, fala que viu aqui que vai ganhar um presente. Que mais que você tinha me perguntado? A rede, se você trabalha presencial, online, se é só presencial? Eu atendo só online, Tá. né? Assim, principalmente depois que eu fui para Portugal, que daí eu falei, fui conhecer, né, o mundo aí, e isso facilita muito a vida de todo mundo, Sim. né? Principalmente hoje, assim, que a gente tá em São Paulo, né, neste momento. Então, o online, gente, não tem nenhuma, assim, até para quebrar ali, às vezes, uma objeção que o pessoal tem muitas vezes em relação à avaliação física, né? Geralmente era mais essa objeção, porque o restante é igual. Hoje a gente tem ferramentas, né? Então, aplicativos que usam inteligência artificial, que através de fotos a gente consegue ter medida, a gente consegue ter porcentagem de massa muscular, de gordura, enfim. Então, essa objeção, se alguém tem, pode ficar tranquilo que isso a gente já resolveu. Então, não precisa se preocupar. E é isso, porque daí, às vezes, tem mulher que eu atendo 7 horas da manhã, tipo, antes de trabalhar, né? Porque tem dias que eu atendo de manhã e tem dias que eu atendo à noite. Ou no final do dia, ou às vezes tem gente que gosta de ser atendido no horário de almoço, né? Sim. Então facilita muito a vida. A gente não tem que gastar 2 horas no trânsito para chegar em lugar nenhum. E você vai ter o seu acompanhamento ali de verdade, lugar, né? Sim, de qualquer lugar, inclusive do mundo. Atendo muitas mulheres, né, brasileiras ali no exterior. Legal, Gabi. Gratidão por você estar aqui no Natcast, por falar, né, desse assunto que é importante trazer falo que é o autoconhecimento, conhecimento e consciência para essas mulheres, né? E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. Eu espero vocês no próximo Natcast.